Bom, colegas, como eu disse no vídeo anterior, nós vamos trabalhar nesse vídeo a possibilidade de que a pergunta na sala de aula não precisa ser somente feita pelo aluno. O professor também pode fazer essas perguntas na sala de aula, mas aí a gente tem que estar tendo um certo cuidado para a gente não fazer somente aquela coisa, o professor pergunta e o aluno responde, para que realmente haja um diálogo dentro da sala de aula, uma construção do aluno, uma elaboração, uma interpretação, uma ação desse aluno dentro da sala de aula e não apenas ser um mero ouvinte e respondente das nossas perguntas. Então, o professor também pode fazer perguntas? Sim. O professor também pode fazer perguntas na sala de aula e organizar a sua ação de maneira que atenda à autonomia do aluno, ao diálogo, à sua pesquisa, à sua elaboração e interpretação. Então, os teóricos, eles acabam dividindo as perguntas feitas pelo professor em duas etapas, perguntas fechadas e perguntas abertas. Essas perguntas fechadas, elas geralmente possuem uma única resposta, que pode ser encontrada no livro, que é geralmente o que a gente faz até então. Mas a intenção aqui da pergunta do professor é trabalhar com as perguntas abertas. Essa pergunta aberta, ela motiva o aluno a buscar uma resposta, reelabora suas ideias e pode ter várias respostas. Então, aí você pode perguntar, mas como assim? Que tipos de perguntas são essas? São perguntas que te colocam o aluno dentro de um contexto, para que o aluno pense em possibilidades, crie hipóteses e tenha que pesquisar para poder responder essas questões. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar com a questão de vacina, vírus e doenças contagiosas, a gente pode colocar esse aluno num contexto, né? Uma criança que começou a estudar na pré-escola e os pais começaram a perceber que ela começou a ficar muito doente e a avó dizia que a culpa era da escola, mas a escola sabia que os pais sabiam que a escola cuidava toda da questão higiênica e essa criança estava numa pré-escola, estava entrando na escola, mas ela continuava vindo doente muito frequentemente. O que pode estar acontecendo? Então vejam, é uma pergunta aberta, é uma pergunta que os alunos podem levantar várias hipóteses e, conforme eles forem pesquisando, elaborar uma resposta que atenda a esse problema e a gente vai então conduzindo esse aluno a elaborar essa resposta para esse problema, para essa contextualização. Então, geralmente trabalhar com essas perguntas dentro da sala de aula, de uma maneira aberta, que possibilite várias respostas, que possibilite a elaboração do aluno e não apenas ele procurar lá no livro, tá aqui a resposta e acabou, mas que realmente haja um processo de investigação, de busca, de interpretação, de elaboração do aluno. Bom, e partindo então para classificação da pergunta do aluno, aqui voltando à questão da pergunta do aluno. Os teóricos, eles classificam as perguntas do aluno em dois grandes grupos, né? As investigativas e as informativas. Bom, essas informativas, elas têm a ver com um ensino mais transmissivo. Então a gente não pode culpar o aluno por ele só fazer perguntas informativas, porque ele vem de um sistema mais transmissivo de educação. Não tem problema essas perguntas, mas no momento que os alunos conseguem fazer perguntas mais investigativas, e aí você vai ver que são perguntas que trazem uma atitude de pesquisa, quer dizer que isso está sendo incorporado dentro do aluno. Então, por que eu trouxe essa questão dessa classificação para vocês aqui no curso? Para que a gente possa, no momento em que o aluno elabora a pergunta, conseguir verificar que tipo de pergunta ele está fazendo, se ele está conseguindo complexificar ou não, se ele está só dentro das perguntas informativas ou se ele já consegue pensar em perguntas investigativas. E aqui eu trouxe isso na intenção de que você possa acompanhar o seu aluno dentro desse processo da pergunta dentro da sala de aula.
no momento de você começar a perceber que no início do ano, a primeira vez que eu fiz essa atividade, os alunos só conseguiram fazer perguntas informativas, e não que essas também não façam com que haja pesquisa, com que haja busca, com que haja elaboração. Vai depender de como você vai conduzir. E que conforme o tempo for passando, eu noto que hoje os meus alunos, depois de 2, 3 vezes de propor esse tipo de atividade, de metodologia, hoje eles conseguem fazer perguntas mais investigativas. Então, dentro das perguntas informativas, eles classificam em 3 partes, né? As descritivas, a explicativa causal e de generalização e definição. Então, se abordou um tema e tal, e se pediu para que os alunos elaborassem perguntas. As descritivas geralmente começam com essas palavras: como tal coisa acontece, qual é, né, onde, quando e o que define, né, tal coisa. Então, as explicativas causais é por que acontece, qual é a causa, como é que ocorre tal fenômeno. Então, para a gente poder identificar bem essas perguntas, eu trouxe o início dessas perguntas, né? E de generalização e definição é o que diferença faz se eu fizer algo ou outro. Então, fazem parte dessas perguntas informativas. Mas, de novo, essas perguntas informativas não quer dizer que elas são menos relevantes. Eu posso sim usar como matéria-prima para mim abordar minha disciplina, eu posso sim fazer com que o meu aluno busque, que o meu aluno pesquise, que o meu aluno elabore. Isso vai exigir a minha mediação, a minha orientação, a minha avaliação. Não foge de nada daquilo que a gente tinha falado antes. E as perguntas investigativas, elas também são divididas em 3 partes. A questão da comprovação, e aí geralmente aqui talvez a gente possa fazer um experimento, alguma coisa assim, uma observação, e começa essas perguntas geralmente com: como se pode saber se tal fenômeno é assim assado? Como sabem que funciona dessa seguinte forma? Como se faz para que, né? Então, eu geralmente começo com essas palavras. As de previsão. Então, trouxe uma situação, um tema, e ele perguntou: o que acontecerá se acabar a água do mundo, né? Então, de previsão, que consequências tem se a gente continuar, né? O que ocorre se... Então, são perguntas que têm a ver mais com previsão. E ação, então, frente a um determinado tema, ele se perguntar como poderia se resolver esse problema, né? O que se pode fazer para melhorar essa situação? Então, são perguntas que demonstram uma atitude mais investigativa do aluno. E qual é a intenção aqui? É perceber que conforme eu for mudando a minha metodologia, a minha proposta dentro da sala de aula, no momento que eu vá fomentando a pesquisa, a investigação dentro da sala de aula, as perguntas dos alunos também vão indo de um patamar mais informativo para um patamar mais investigativo. Mas, de novo, todas as perguntas são válidas. Eu trouxe aqui apenas para a gente poder acompanhar a evolução desse aluno. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.